Vale entende. Meus cumprimentos, todos ouvindo bem? Meus cumprimentos a todos. Eu queria primeiramente pedir desculpas aí pelo atraso, em função da abertura, que acabou atrasando um pouco, mas eu queria saudar a cada um dos nossos participantes aqui desse importante debate. Faz parte da nossa carta compromisso como Instituto Brasileiro de Mineração, são os diálogos e a melhoria cada vez mais da mineração com a sociedade na qual nós estamos inseridos. Eu queria saudar de uma maneira muito especial a todos os participantes, começando pelo nosso secretário nacional de Geologia e Mineração, tem sido aí um grande parceiro do setor de mineração, fazendo um trabalho realmente que deve ser de reconhecimento de todos nós que atuamos no setor, assim como certamente de toda a sociedade na qual estamos inseridos. Parabéns, secretário, pelo trabalho que vem realizando. Quero saudar também a Adriana Ramos, que é a secretária executiva do Instituto Socioambiental. Queria saudar também de uma maneira muito especial ao Juan Luiz Tamerte, que é o diretor da Latin American Natural Resource Governance Institute, do Peru. O nosso Luiz Osório, vice-presidente executivo da Vale. A Corinne da Mosaic, que está nos participando conosco diretamente dos Estados Unidos, e ao Otávio Carvalheira, presidente da Alcoa. Bom, eu queria começar, se me permitem, colocando um ponto dentro do tema que nos foi colocado para debatermos, para conversarmos um pouco sobre ele, que é como melhorar aí os diálogos da mineração e a sociedade que nós estamos inseridos. Certamente todos nós sabemos que a mineração, apesar da sua importância no desenvolvimento socioeconômico do nosso país, representando aí grande parte dos superávites da balança comercial, gerando direta e indiretamente mais de 2 milhões de empregos, mas todos nós sabemos que um dos fatores que prejudicou muito a imagem do nosso setor foi indiscutivelmente 2 tragédias que presenciamos em Minas Gerais. E, se me permite, eu queria começar, talvez, com o secretário, respondendo o secretário de que forma a sociedade, de uma maneira geral, pode estar segura que as barragens estão sob controle, principalmente através do trabalho da Agência Nacional de Mineração. Vi com muita satisfação uma portaria que foi liberada pelo senhor, pelo Ministério, em que está sendo colocado aumento aí de corpo gerencial, de pessoas na agência, para que possa, de fato, estar aumentando o nível de fiscalização. E o senhor sabe bem que temos defendido sempre uma Agência Nacional de Mineração cada vez mais forte, cada vez mais preparada para nos ajudar nesse grande desafio que é não só desenvolver a mineração no nosso país, mas cada vez mais desenvolvê-la em parceria com a comunidade, com a segurança operacional. Então, se puder, secretário, nos dar as suas considerações de como é que podemos dizer à sociedade, de uma maneira geral, que convivam com certa tranquilidade em relação às barragens hoje existentes. Pois não, doutor Wilson. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, com cada um de vocês. Meus cumprimentos especiais ao senhor, doutor Wilson. Tem não só uma liderança reconhecida no setor, mas que tem aproveitado muito bem dessa sua vocação como ser humano distinguido, que tem uma visão, né, muito flexível diante dos problemas e crises que esse setor traz, mas sempre com esse olhar especial para as pessoas, para o ser gente de cada um. Parabéns, doutor Wilson, pelo seu trabalho. Eu primeiro diria, viu, doutor Wilson, no que se refere a essa colocação que o senhor fez da imagem da mineração, que é um tema recorrente entre nós, a gente conversa muito sobre isso, né? E disso eu vou engajar
a resposta ao questionamento que o senhor me apresenta, mas eu tenho dito algumas oportunidades que a mineração, mais do que ser apresentada à população, ela tem que ser revelada. É como se ela tivesse que ser descortinada. E você apresenta aquilo que é novo, você apresenta aquilo que ninguém conhece. A mineração não é algo novo, não é algo que se desconhece. A mineração, então, precisa efetivamente ser desvendada, né? Ou melhor, a sociedade precisa tirar a venda que tem com relação à mineração e terá capacidade de compreendê-la e, diria mais, tirar a venda e tirar, talvez, né, o aparelho que não permite que ela seja também ouvida para ser melhor compreendida. Porque ignorar o que a mineração faz, o que a mineração representa para cada um de nós e para a sociedade, é ignorar, na realidade, a própria existência humana hoje, nas condições em que ela se encontra, né, disponível, às suas condições de vida, de seu bem-estar, as opções que a sociedade fez, e que, se tiver que abrir mão disso tudo, vai ter que renunciar, né, ao seu tempo lá anterior à Revolução Industrial. Então, eu acredito, isso não é ruim, que a mineração deva ser revelada e não apresentada, né? Porque, a rigor, quando você tem o que revelar, é porque realmente você já tem um conteúdo formado. E eu já tive a oportunidade de dizer, a mineração é um bom produto a ser anunciado. Ela não é um produto ruim. Ela não precisa do marqueteiro, né, do camelô. A gente sabe que o camelô é aquela figura que vende o produto falso pelo verdadeiro. A mineração não precisa desse tipo de construção, desse tipo de mensagem. A mineração é capaz e é possível se apresentar exatamente pelo que ela é, exatamente pelo padrão, pelo estilo, pela forma de vida, como cada um de nós e todos nós, salvos aquelas comunidades indígenas isoladas, e que mesmo no Brasil ainda são muito poucas, salvo estas, e mesmo os indígenas, porque a grande maioria já está integrada à nossa sociedade, a mineração é presença que se faz presente na vida de cada um de nós. Mas, aproveitando a sua pergunta quanto à responsabilidade no que se refere à segurança de barragem, esse é mais um contexto do que tem que ser revelado, do que tem que ser apresentado. Porque quando nós temos crises de barragens no Brasil e no mundo, que se diga, não é um privilégio nosso. Hoje nós estávamos num evento, né, mais cedo com o Reino Unido, né, um importante evento já associado à Expo Zibram, e lá houve a menção, né, em algum momento, da quantidade de rupturas, de ocorrências que houve com barragens mundo afora. Inclusive, bem próximo a Mariana e Brumadinho, tanto antes quanto depois. É um problema que continua existindo, né? Agora, o que nós temos que compreender é que essas crises de barragem são crises herdadas, não são crises do presente. São crises trazidas do passado e estendidas até o momento presente. Então, o que nós fazemos hoje ao enfrentarmos esse tema é consertar o passado. É consertar aquilo que foi feito e que, na época, tinha os critérios adequados de engenharia. Eu me recordo tantos quantos foram os eventos que participei, logo após o desastre de Brumadinho, com a comunidade científica, e o quanto foi dito. E falo abertamente, até pelos órgãos técnicos de engenharia, como o CREA, né, que alguma coisa não se conhecia nesse mundo, né, do que é a construção de barragens. É complicado você ouvir isso daqueles profissionais que têm exatamente a necessidade de levarem à sociedade, de transmitir o conhecimento que tem sobre o tema. Mas, nesse caso, não se tinha o conhecimento. Então, eu acho que nós temos tratado a questão de segurança e estabilidade de barragens em dois momentos. O que é esse contexto no passado, e que é uma crise que nós temos no presente herdada, e do que é hoje a mineração, né, dos empreendimentos atuais e que se projetarão para o futuro. E que esses se encontram hoje com um grande privilégio, não só do conhecimento científico, de fazer melhor do que foi feito no passado, mas e que
conta hoje com toda uma estrutura em diversas frentes, desde a estrutura normativa, e que tratávamos hoje de manhã também no evento com o Reino Unido. Uma estrutura normativa que o Brasil tem o privilégio de seguramente ter a melhor legislação de segurança e estabilidade do mundo hoje, né? Porque nós tivemos, em razão do desastre de Brumadinho, ter tido um impulso normativo, num primeiro momento, muito levado pela emoção. Porque a nossa lei não era antiga, a nossa lei é de 2010. Né? A legislação nossa sobre segurança de barragem era muito recente. Mas viu-se que não era suficiente, necessário se evitar o que aconteceu. Então, num primeiro momento, esse impulso emotivo, tem que fazer, tem que atropelar, tem que... Né, e saiu, né, lá pelo PL 550, aquela primeira providência que até certo ponto assustou a todos e que nós tivemos que ter algum cuidado no resultado final que sairia disso, no produto final, que é aquele risco que você tem do paciente, né, do médico que acaba prescrevendo uma medicação que, ao invés de salvar, mata o paciente. Então, nesse tipo de iniciativa, sem uma preocupação racional, nós poderíamos correr esse risco, mas ainda bem que conseguimos todos, né, poder público, o setor da mineração, a própria sociedade, todos conseguiram trabalhar muito bem, e o resultado final, essa Lei 14.066, um bom resultado, avançou-se no que foi possível, e que coincidiu, né, com a recém-divulgação no ambiente global, no ambiente mundial, do que foi aí essa pauta, esse padrão global para a indústria quanto à gestão de rejeitos. Muito importante, quer dizer, a nossa lei é de setembro e sai esse padrão global um pouco antes, em agosto. Ou seja, não há nada mais recente no mundo, não há nada mais que possa, digamos assim, levar à compreensão de que nós temos uma legislação que esteja defasada em algum momento. Absolutamente não. Muito pelo contrário. Hoje de manhã, novamente, menciono esse evento, nós fomos tratados pelo governo britânico, por autoridade do governo britânico, como os grandes protagonistas a levarem essa nova ideia, essa nova mensagem, entendimento, conhecimento do que é a possibilidade de se fazer segurança de barragens. E a responsabilidade disso tudo, viu, Wilson, me parece que a sua pergunta está bem nesse ponto da responsabilidade, a quem cabe, né? Ela é do poder público, sim, evidente que é do poder público. É o poder público que tem o dever de monitorar, de fiscalizar, desde o início do empreendimento até o seu funcionamento, e inclusive até o seu desfazimento, né, desse tipo de construção. Então, o poder público ele não pode se omitir, ele não pode faltar, porque nesse caso, quando ele falta, quem preenche não é alguém que vai prestar esse serviço, mas sim esse preenchimento virá pelas tragédias, né, pelos desastres. Então não pode haver a omissão, porque ela não será substituída por outra. Ela será substituída seguramente por um fato, e por um fato ruim, como aconteceu com Mariana e Brumadinho. Né? Então, quer dizer, o poder público tem essa responsabilidade. E a máquina é pesada, né? A máquina é difícil, o Brasil ainda vive uma estrutura burocrática que, por mais que esse governo ele tenha procurado avançar, né? Está aí a lei da liberdade econômica, está aí outras medidas de burocratização, mas as coisas são difíceis, muita manifestação, muita opinião, muito debate, muita dificuldade, as coisas saem. Exemplo do que se faz como resultado, exatamente como o senhor mencionou, é essa portaria interministerial que saiu publicada hoje, uma feliz coincidência, né, uma abertura de um evento tão importante como esse, e sai publicada essa portaria e que autoriza a contratação de 40 fiscais de barragem, contratação temporária, um processo seletivo ágil, esse pessoal já tendo condições de começar imediatamente. Se eu não estou enganado, a ANM hoje tem da ordem de 30 fiscais com os remanejamentos que ocorreram, que houve, né? Então praticamente estamos dobrando, mais do que dobrando, esse número do que havia. É o ideal? Talvez não seja, mas é o que é factível, é o que é possível fazer hoje. Então, agora, temos que pensar também, né? O Estado não pode pensar só nessas opções de contratação de inchaço, ele tem que pensar nesse cenário em novas tecnologias, onde eventualmente cabiam 10 fiscais, né? Hoje pode
caber seguramente 2, 3, em razão dos recursos tecnológicos disponíveis. Nós temos que cada vez ir mais atrás dessas possibilidades, dessas alternativas, porque é assim que o mundo moderno se encaminha. Agora, poder público responsável, sim, sem dúvida, mas empresários, empreendedores também têm uma responsabilidade indissociável. E hoje, não precisa nem o poder público ter essa preocupação exclusiva e única dele cobrar do empreendedor, do empresário, essa responsabilidade. Hoje, essa cobrança, mais do que social, é uma cobrança econômica. Hoje, nós vivemos sobre parâmetros globais de exigências, de comportamentos e de compromissos, e que o empresariado, se não atende a essas exigências, de quem tem o dinheiro, de quem tem o recurso, ele acaba não conseguindo alcançar os seus próprios resultados, as suas expectativas no sucesso do seu empreendimento. Então, isso é muito positivo, é o que hoje nós falamos, geralmente, em governança. Então, a governança, que é esse compromisso das empresas, das instituições privadas, não terem mais o olhar só para dentro de si. O verdadeiro desafio, a verdadeira proposta, objetivo da governança é inserir todos na visão, na presença, no compartilhamento com o coletivo. Num passado não muito recente, os empreendimentos, as empresas bastavam por si sós, ou seja, bastavam o atendimento aos seus próprios objetivos empresariais, societários, estatutários, e se limitava a atividade empresarial a uma atividade de gestão, que é aquela que busca o resultado alcançado pela empresa naquilo que ela objetivou, naquilo que é o seu escopo, da razão de ser, a sua gênese, a sua existência. Hoje não, hoje mais do que gestão, governança, que é esse olhar para os demais. É a importância de se situar não mais individualizadamente, mas sim num contexto, numa coletividade, e que hoje ganha esse cenário muito maior de um mundo globalizado e que exige, então, regras comuns a todos. Não apenas locais, regionais, mas regras comuns a todo empreendimento, onde quer que se encontre. Então, essa responsabilidade hoje do empresariado, se ela não vem por desejo próprio, para se evitar responsabilidades, que hoje a nossa legislação prevê responsabilidades muito severas para esses tipos de danos, Então, se não há essa consciência, essa predisposição, essa voluntariedade a se exercer essa responsabilidade, há uma exigência externa de natureza econômica que vai exigir esse cumprimento. E por último, doutor Wilson, eu não poderia deixar de falar da responsabilidade da sociedade também. Nós não podemos deixar de considerar que a sociedade ela tem sua parcela de responsabilidade naquilo que é a sua própria segurança. Eu que vim de fora do setor, e que talvez com muitos defeitos que isso implica, evidentemente, muito desconhecimento, que isso leva ao fato de ter chegado a um setor tão específico, mas, por outro lado, tem algumas virtudes, que é o olhar diferenciado, que é o olhar do observador, que é o olhar daquele que precisa ver mais além do que aqueles que já estão inseridos, que já estão dentro, veem, porque ele precisa ver mais exatamente para aprender, conhecer, para criar o seu juízo, para ter a sua avaliação. E se teve uma coisa que eu reparei, buscando conhecer o setor, especificamente essa crise da mineração, no que se refere a barragens, foi essa pouca participação, consciência, cooperação da sociedade. E é muito claro um exemplo sobre isso. É aquela pergunta que se faz: quem chegou primeiro, a mineração, o empreendimento ou a comunidade? Como acontece com as estradas de ferro, como acontece com uma série de situações que a atividade econômica ela acaba sendo a atrativa para as aglomerações urbanas. Eu vi casos em que as barragens foram construídas, os empreendimentos nasceram, se desenvolveram e atraíram essa massa de pessoas buscando ali
a sua forma de conviver dessa ou daquela forma, mas sem a preocupação, a consciência de estarem também numa condição indevida e inapropriada. Então, eu acredito que uma conjunção de esforços, poder público, empresariado e sociedade, nós teremos o melhor modelo de pacificação, de convívio social, no que se refere a essa relação do privado com o público. Eu acredito que é nessa linha que eu gostaria de deixar uma mensagem. Obrigado. Muito obrigado, secretário. Eu queria testemunhar dois fatos. Primeiro, quando o senhor menciona a nova lei 14066, que é produto do projeto de lei 850, realmente houve aí uma convergência grande entre os vários segmentos da sociedade, o legislativo e certamente o Ministério de Minas e Energia, com apoio fundamental, a própria Agência Nacional de Mineração, para que chegássemos a uma legislação que dê segurança jurídica, que dê conforto aos investidores para continuarmos investindo no setor. Ao mesmo tempo, acho que é importante mencionar, caro secretário, que os eventos que aconteceram em Mariana e Brumadinho alertaram o setor como um todo. Nós temos aqui presença de outros executivos do setor que certamente irão fazer os seus depoimentos. Muitas empresas que nem necessariamente tinham os mesmos problemas ou tinham os mesmos riscos, pararam as suas operações, até no primeiro momento, certamente com prejuízo de natureza econômica, mas preocupados em ver se realmente as operações estavam seguras, se as operações realmente não poderiam ter algumas coisas que, como o senhor disse, do passado levaram à situação que aconteceu. Então, acho que aqui é um grande aprendizado que ficou para o setor. E nessa linha, se me permite, eu gostaria de passar a palavra ao Luiz Osório, vice-presidente da Vale, para que ele nos falasse um pouco quais foram as lições, Luiz, e nesse primeiro painel aqui, eu estou trazendo mais os problemas, para depois a gente caminhar para o tema maior, que são os diálogos da mineração. Mas quais foram as lições, né, Luiz, que aprendemos todos com o que aconteceu, seja em Mariana, seja em Brumadinho? Oi, Brumer, boa tarde. Boa tarde aos demais colegas. Queria saudar aqui também a presença do secretário Vidigal. Muito bom estar com todos vocês aqui hoje, nessa tarde tão rica, aqui um debate tão rico para mineração e falar um pouco dessa relação com a sociedade. Brumer, respondendo a sua pergunta, acho que a primeira coisa é que jamais esqueceremos as tragédias de Mariana e Brumadinho. Primeira lição, humildade, e para isso assumimos um compromisso público de construir um novo pacto com a sociedade. Esse compromisso começa nas ações para mitigar e reparar os danos causados, obviamente, pelos rompimentos, mas vai muito além disso. Como o próprio secretário Vidigal falou, nós temos que apoiar a sociedade no desenvolvimento de uma cultura de segurança e percepção de riscos para incidentes em geral. Eu acho que isso é uma grande lição para o nosso setor, e aí eu menciono não só barragens, mas alagamentos, deslizamentos, riscos químicos, dentre tantos outros, né? Todos nós somos gestores de ativos de grande impacto e importância nas nossas operações. E creio que o setor de mineração ele deve contribuir para o fortalecimento das estruturas da defesa civil nos municípios em que atuamos, bem como implementar os planos de contingências municipais. Podemos também, em parceria com as autoridades locais e também com apoio, obviamente, do governo federal e da própria ANM e outros setores, trabalhar a cultura de percepção de risco da população em geral. Eu acho que esse foi um primeiro grande aprendizado que nós tivemos. E se me permite, Brumer, eu acho que o caminho para seguir, outro grande aprendizado, é agir sempre de forma ética e da maior transparência possível, desde do Marco Zero,
tanto todas as empresas aqui presentes, o próprio IBRAM e principalmente o Ministério de Minas e Energia, a agência, enfim, prestaram solidariedade e estenderam a mão para a companhia poder atravessar aquela crise que afetava não só a Vale, mas também todo o setor. Então, outro aprendizado foi exatamente poder contar com todos esses parceiros, com todos esses atores do setor de mineração que conseguiram se unir para fazer uma reflexão do que precisava melhorar, ter a humildade de reconhecer e trabalhar ainda tanto na melhora da legislação, como o próprio doutor Vidigal mencionou, como também a gente poder olhar para dentro de casa e ver o que precisava melhorar e consertar com a maior velocidade possível, porque de fato tem muita coisa a ser feita. Então eu termino por aqui essa primeira reflexão, Brumer, mas ao longo do nosso debate aqui, eu estou à disposição para demais reflexões e caminhos aqui a seguir. Obrigado. Obrigado, Osório. Eu acho que você colocou alguns pontos que eu entendo fundamentais, né? Primeiro, a humildade de reconhecer que realmente o que aconteceu não pode mais acontecer, né? Ter a humildade perante a sociedade de nos apresentarmos com muita transparência, né? Não ter medo de colocarmos, vamos chamar assim de uma forma muito popular, a cara, né? Nos apresentarmos e aprendermos com aquilo que foi feito, né? Acho que esse é o grande desafio. E aí vem outro ponto que eu gostaria de começar, talvez, pela Adriana e em seguida passar ao Juan, até porque, pegando um pouco o gancho do Juan, até certamente o Peru, como está, um país também muito minerador, e dizer, pegando do Juan, qual é a imagem que a mineração no Peru tem, e o que foi feito e o que vem sendo feito pelo setor para cada vez estar mais próximo à sociedade. E na mesma linha eu perguntaria à Adriana o que ela vê, né? O que na visão dela, o que nós podemos, como empresas, como sociedade, como instituto, como membros do governo, trabalhar para que a gente possa cada vez mais, não só recuperar a imagem do setor, mas também melhorar a imagem do setor e fazer com que a sociedade veja no nosso setor um setor base para a economia, desenvolvimento da economia brasileira e, ao mesmo tempo, base para que outros segmentos setoriais possam se desenvolver. Então, eu passaria, no primeiro momento, a palavra ao Juan e, logo em seguida, à Adriana, por favor. Muito obrigado ao IBRAM e aos organizadores da Expo IBRAM pelo convite. Em outra ocasião que a gente consiga se conhecer pessoalmente, eu sou o diretor de Natural Resources Coordination, com base em Lima. Nós trabalhamos no Peru, na Colômbia, no México e em grande medida também, em menor medida na Bolívia. Meu conhecimento sobre mineração no Brasil é limitado, de forma que eu vou falar de uma perspectiva regional, mas vou tentar responder também pelo que me contaram. Em primeiro lugar, muito poucas pessoas na América Latina são conscientes do enorme potencial de mineração, do tamanho da indústria mineradora no Brasil. Se vê muito pouco o Brasil como um país minerador, um país petroleiro, exportador de grãos, sim, mas menos como um país minerador. Acontece mais ou menos a mesma coisa com o México. A economia é muito grande para os padrões latino-americanos, parece que a atividade mineradora é pequena, mas não é assim. Infelizmente, é certo que já se comentou que as notícias mais impactantes que chegam de países da região andina, na América Latina em geral, sobre a mineração no Brasil, tem a ver com o que estamos discutindo nesse momento, com a ruptura das barragens em 2015 e em 2019. Sobre isso, algumas reflexões. A primeira, além de que
haja ou não uma estrutura regulatória fraca ou muita burocracia, uma burocracia contraditória, digamos, é importante considerar também a brecha de implementação, ou implementation gap, como a gente chama, que não é suficiente também. Regulações por escrito, se na prática elas não forem cumpridas. O que aconteceu foi trágico em todo o sentido da palavra, eu não tenho que explicar nem recordar, e inclusive é utilizado em outros países da região para avançar o argumento de que não existe uma mineração moderna, uma mineração limpa, que respeite o meio ambiente, que não seja contaminante. Nesse sentido, é um grande desafio de mudar essa visão. Como se supera essa visão? Tem coisas legais como pagar multas, esse tipo de pressões, e deve ser feito um esforço muito grande para revisar todas as outras existentes, fortalecer sua infraestrutura. Em geral, em todos esses tipos de passos, eu voltaria ao que falou o colega na fala anterior, deve-se ter uma transparência radical. Seria um grande erro tentar abordar esse erro de maneira opaca, de maneira pouco transparente. Para pensar em como recuperar a confiança da população, o elementar é que a população não esteja em perigo. Qualquer um de nós, se estivesse nesse lugar, são necessárias ações concretas. Eu, pessoalmente, acredito que a autorregulação seja muito importante, mas não é suficiente. O que as pessoas têm é que confiar também que o Estado esteja sendo rígido em garantir a vida da população, que as empresas estejam tomando medidas que talvez não queiram tomar, mas tenham que fazer para não pôr em risco a vida de ninguém e de nenhum ecossistema. Eu acho que a confiança se recupera com ações concretas e com o exemplo. E para terminar, eu acho que o Brasil está muito bem posicionado para se tornar numa referência no nível da região da América Latina, mas também como referência mundial em temas de segurança na mineração. E também em temas vinculados à economia circular, com reciclagem, empresas de mineração, de energia renovável. É uma grande oportunidade que a mineração tem no Brasil para levar essa imagem para o mundo de que, apesar dos erros, foram tomadas ações concretas, com as tragédias que aconteceram, com os acidentes, não somente cumprir a lei e a questão da autorregulação, mas um passo mais além, em tornando-se uma referência latino-americana, principalmente nesse setor, uma coisa que não é difícil para o Brasil conseguir. Muito obrigado. Muito obrigado, Juan, pelas suas palavras. Eu acho que você tocou num ponto importante, antes de eu passar a palavra para a Adriana. Realmente temos conversado isso, o secretário Vidigal é testemunha desse ponto, em que nós precisamos ainda no Brasil conhecer de uma forma mais adequada o nosso subsolo. Indiscutivelmente o Brasil é presente em vários segmentos da mineração, alguns deles nós somos, inclusive, estamos entre os primeiros no mundo, mas o potencial mineral no Brasil ainda tem muito a avançar. E por isso as nossas preocupações como Instituto Brasileiro de Mineração, estamos cada vez mais promovendo, de uma certa maneira, ajudando no desenvolvimento, principalmente da geologia, sabendo todos nós que novas tecnologias, novos produtos que serão lançados no futuro muito próximo, né, certamente demandarão outros produtos, outros tipos de minerais. Então, daí a necessidade cada vez mais estarmos avançando em termos de pesquisas, em termos de produção de outros produtos que o país nos oferece. Mas, Adriana, eu gostaria então de voltar um pouco aí nessa pergunta que eu fiz, que na sua opinião, o que o setor deveria fazer para melhorar a sua imagem perante a sociedade como um todo, para que a gente possa demonstrar à sociedade que, lamentando aquilo que foi muito bem dito pelo Osório, que não podemos esquecer do que aconteceu, mas que com o que aconteceu estamos aprendendo
e vamos juntos, de mão dada, a sociedade, o governo e o próprio segmento mineral, cada vez mais estarmos trabalhando juntos na linha do desenvolvimento econômico e social. Por favor, Adriana. Muito obrigado, doutor Brunner. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que a expectativa da sociedade em relação ao setor de mineração, que é um setor reconhecidamente avançado no Brasil, é de inovação e adaptação aos novos tempos, né? Mais do que nunca, a pandemia nos colocou diante dessas múltiplas crises que nós vivemos no mundo. E, para além da questão da segurança, que eu acho que, inclusive, houve resposta imediata, né, bastante significativa, como já foi mencionado aqui, acho que está faltando olhar um pouco mais para o aspecto relacionado ao componente direitos humanos dentro da responsabilidade corporativa, né? O respeito aos direitos humanos. Digo isso porque, apesar de na questão da segurança hoje você poder dizer, né, que foram feitas adequações e tudo mais, na questão da reparação, lamentavelmente, nós temos situações ainda inaceitáveis. Seja pelo jogo jurídico, pelas filigranas e manobras protelatórias, a verdade é que nós temos situações em Mariana, de comunidades indígenas, da comunidade quilombola de Degredo, que não tem sequer ainda um plano específico de indenização aprovado. Então, olhar para essas populações impactadas, né, com um olhar que não fique, digamos assim, utilizando os mecanismos formais existentes para garantir a reparação, é uma coisa fundamental, porque se não se sair desse tipo de situação, dificilmente você consegue demonstrar à sociedade um olhar numa perspectiva de respeito, né? Então, eu acho que é preciso radicalizar um pouco mais na questão das garantias e salvaguardas, né, para que, de fato, não se repitam não só os acidentes, mas não se repitam as situações degradantes que algumas comunidades estão passando pelo transtorno e pelo atraso no processo de reparação. E eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade para comentar uma questão que é um tema que está na pauta política do país e no Congresso Nacional, e que eu considero que é um tema de altíssimo risco reputacional para o setor mineral, que é a proposta de abertura das terras indígenas à mineração. É importante dizer que não é possível tratar a questão de abrir as terras indígenas para mineração como uma alternativa para as comunidades, né? Abrir as terras indígenas a uma atividade de altíssimo risco e de impacto configura exatamente uma falta de oportunidade, uma falta de alternativa para essas comunidades, né? O Brasil tem uma legislação, que é a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas, no âmbito da qual são definidos os planos de gestão territorial, no qual cada comunidade apresenta nesse plano quais são os seus projetos para garantir a gestão desses territórios, a manutenção desses territórios, nas condições que eles precisam ter para garantir as condições de vida dessas comunidades, tal qual reconhecido pela Constituição brasileira, né? Lamentavelmente, já tem muito tempo que o Brasil não investe na implementação desses planos. Os poucos recursos existentes para que as comunidades indígenas desenvolvessem esses planos foram totalmente paralisados e eles não existem. Portanto, as comunidades elas estão numa situação em que não é possível dizer que uma alternativa externa que é apresentada a elas é uma proposta de desenvolvimento. Na forma como o Amartya Sen, Nobel da Economia, fala sobre desenvolvimento, isso seria exatamente a falta do desenvolvimento, né? Porque elas não têm liberdade de escolha por ter opções, né? Estamos cortando as opções de um lado e apresentando para elas uma atividade extremamente impactante, completamente fora das suas práticas culturais, né? Num projeto totalmente colonial. Então, se há essa preocupação, e eu estou ouvindo aqui desde o início do evento a preocupação com essa questão, né, da sustentabilidade, da responsabilidade, né, da preocupação com a sociedade, é importante avaliar, né, o que significa um projeto como esse, que é um projeto que retoma a projeto de não só décadas, mas centenas de anos atrás para os povos indígenas. Então, eu acredito que essa disposição manifestada pelo setor, né, de buscar a sua responsabilidade e uma relação harmônica com a sociedade, passa por reconhecer
esses direitos em diferentes dimensões, né, na questão da reparação dos danos das tragédias acontecidas e na questão de garantir às populações diferenciadas direito efetivo de escolha, né, para a manutenção dos seus modos tradicionais, né? E as terras indígenas são 20% da Amazônia, são 13% do território nacional. Eu tenho certeza que o setor mineral do Brasil, com a tecnologia desenvolvida que tem, não precisa dessa extensão territorial para sua expansão. Obrigada. Muito obrigado, Adriana. Certamente nós teremos ainda tempo suficiente para colocar os pontos aí que você abordou, e já gostaria de me antecipar dizendo que em algum momento eu gostaria que o Luiz Osório, em relação aos pontos que você coloca de reparos, né, pudesse comentar o que tem sido feito em relação a esse ponto, e ao mesmo tempo gostaria de, no outro momento, também repassar novamente a palavra ao secretário Vidigal para que ele comentasse o outro ponto que você coloca. Mas antes disso, eu gostaria de aproveitar a experiência e a diversificação, tanto a Alcoa como a Mosaic tem pelo mundo afora, e perguntar a Corinne, qual a experiência que a Mosaic tem em vários países, Corinne, em termos de como melhorar a imagem da mineração, como fazer com que a sociedade entenda a importância da mineração, seja um grande ator e, ao mesmo tempo, uma grande parceira da sociedade onde ela está inserida em termos do seu desenvolvimento econômico e social. E, se me permite, também o Otávio, fazer a mesma pergunta para ele em relação à Alcoa. Obrigada, boa tarde, secretário Vidigal, todas as autoridades aqui, os meus colegas panelistas aqui. É uma honra e um privilégio estar com vocês aqui hoje para falar sobre questões tão importantes para garantir o desenvolvimento do setor de mineração aqui no Brasil. Com relação à sua pergunta, a Mosaic tem, com certeza, uma presença global, onde nós temos operações de mineração no Canadá, nos Estados Unidos, no Peru e no Brasil. E a reputação é central para a indústria de mineração, e a licença para operar depende dessa relação com as comunidades e essa confiança na indústria. Isso é essencial. Mas a confiança só pode ser obtida e precisamos reconstruir essa confiança na indústria de mineração brasileira, fazendo essa conexão com as comunidades, garantindo que a gente vai realmente ouvir as preocupações das comunidades. Nós temos que ver todos que estão envolvidos na mineração, temos que ver os clientes, as comunidades, os funcionários. Precisamos ouvir suas preocupações. E acredito que as leis que foram revisadas e melhoradas para o bem da segurança fizeram isso. E, como empresas, nós precisamos ver transparentes com as nossas comunidades anfitriãs, como estamos operando, as melhorias que estamos fazendo nas nossas operações e também para onde vamos no futuro e quais são as nossas pretensões com essas regulamentações, de como vamos estar em conformidade com elas. Precisamos ser transparentes com essas comunidades, temos que enfocar as suas preocupações, ajudar a resolver os desafios que elas estão enfrentando. E acredito que isso tem sido uma parte integrante muito importante do funcionamento global da nossa empresa, construindo essa relação com as comunidades e com todas as partes envolvidas e estando em conformidade com a legislação em todos os diferentes países que nós operamos. Muito obrigado, Corinne. Eu gostaria, então, de ouvir um pouco também o Otávio em relação ao tema. Otávio, como é que nós, sei da preocupação que a Alcoa tem, onde ela atua, aqui no Brasil, principalmente na região amazônica, onde vocês estão presentes, no sul de Minas, né? Então, gostaria de ouvir um pouco aí das experiências da Alcoa e o que podemos ainda fazer mais para melhorar essa relação entre o setor e a cidade na qual nós estamos inseridos.
Não estou te ouvindo, Otávio. Ok? Agora sim? Agora sim. Sim. Desculpem essa falha técnica, mas eu quero primeiramente agradecer e parabenizar pelo evento, o IBRAM, cumprimentar também o secretário Vidigal e os demais colegas desse painel tão importante e tão relevante para a nossa indústria. Brumer, a nossa empresa, nós temos operações de mineração aqui no Brasil já há mais de 50 anos, começando, como você bem falou, no sul de Minas e Poços de Caldas, mais recentemente, nos últimos 10, 11 anos, minerando na Amazônia, e além disso, a presença significativa no oeste da Austrália e também com joint ventures na Arábia e também na África. Essa questão da reputação da mineração e a licença social para operar, o que nós temos aprendido, e aí eu vou me deter especificamente ao nosso caso aqui no Brasil, ao longo dessas mais de 5 décadas aqui, na verdade isso é uma construção diária. Né? A licença para operar, ela se dá fundamentalmente através de 3 pilares, que já foram comentados aqui pelos colegas, mas eu queria salientar alguns pontos importantes. Primeiro, diálogo e transparência com os stakeholders. Essa tem sido a nossa forma de atuação e através desse período que já temos aqui no Brasil, podemos ver o quanto esse posicionamento, essa postura da empresa ajuda a construir essa reputação que muitas vezes coloca de fato a comunidade, a sociedade ao nosso lado em questões que são importantes para a indústria no longo prazo. Então esse é o ponto número 1 que eu queria destacar, a questão do diálogo e transparência. Outro ponto que a Adriana trouxe, que eu acho cada vez mais relevante, e nós temos trabalhado fortemente no sentido de sermos claros com nossas políticas, é a questão dos direitos humanos e também do compromisso com as populações indígenas e tradicionais. Cada vez mais essa demanda da sociedade por companhias da área de mineração, mas também muitas outras áreas que têm claramente um impacto e uma influência grande nas comunidades onde nós atuamos. A questão dos direitos humanos é um fator primordial, eu diria o segundo pilar aí nessa questão da licença para operar e da reputação. E o terceiro pilar, eu volto a um comentário do secretário Vidigal, o fortalecimento dos aspectos relativos à governança em todos os vetores que, de alguma forma, nós interagimos com a sociedade. Seja na questão das barragens de rejeito, seja nas questões da preservação da biodiversidade, na questão da gestão de água, que é um tema cada vez mais importante, juntamente com a emissão de carbono. Então, o tema da governança, e através dessa governança, abrir espaço para que a comunidade, a sociedade possa e tenha um canal de comunicação aberto com a empresa, é absolutamente fundamental e é nisso que nós temos colocado bastante foco. Especificamente no nosso projeto na Amazônia, dado as características específicas da região, onde nós chegamos com um projeto há 11 anos atrás, e que, de fato, tem se tornado um modelo em como trabalhar com as comunidades e ajudar essa comunidade, de alguma forma, no sentido de participar desse processo que, de fato, traz recurso, mas também traz um impacto que precisa ser trabalhado e, fundamentalmente, olhando esse impacto no longo prazo. No curto prazo fica muito claro a geração de emprego, o imposto, a melhoria na infraestrutura. Mas a nossa grande preocupação e o trabalho que nós temos feito junto com as comunidades em Juruti, no oeste do estado do Pará, é exatamente no sentido de trabalhar junto uma solução de longo prazo. Assim como o governador Barbalho comentou,
a natureza da nossa operação fundamentalmente se move, o recurso vai um dia deixar de existir naquela região, e a gente quer, de fato, deixar um legado para as futuras gerações poderem usufruir dos benefícios que essa atividade, de fato, vem realizando nesses territórios. Então, fundamentalmente é isso, Wilson. Muito obrigado, Otávio, pelas colocações. E antes de passar para um outro tema que eu sei que está muito presente nas discussões, a própria Adriana levantou esse tema, eu queria, se me permite, que talvez o Osório pudesse falar um pouco de um tema também levantado pela Adriana, Osório, que é o que estamos fazendo em termos de reparos, em termos do que vem sendo feito, seja pela Fundação Renova, se eu entendi bem a pergunta da Adriana em relação à região de Mariana, e pela Vale propriamente dito em relação à região de Brumadinho. Acho que é uma oportunidade boa, talvez, para que você possa mencionar o que tem sido feito de reparo e quais são os objetivos ainda a serem alcançados. Obrigado, Brumer. Você está me ouvindo? Estão te ouvindo. Obrigado. Não, eu vou falar em geral, primeiro, tanto com relação a Brumadinho como Mariana, qualquer e todo tipo de reparação, toda obrigação de reparar, de fazer, uma obrigação, tanto no caso de Mariana, pela Fundação Renova, como Brumadinho, diretamente pela Vale, é uma obrigação e uma responsabilidade que assumimos com humildade, mas porém com determinação de reparar o quanto antes tanto os danos causados, como também indenizar aquelas famílias que perderam os seus entes queridos. Isso é uma obrigação da companhia e obviamente, estamos trabalhando com muito afinco nessa direção. Mas eu queria aproveitar, Brumer, e falar um pouco tanto da responsabilidade como um todo e das coisas que a companhia vem fazendo com relação a esse pacto com a sociedade, essa forma de você exercitar uma escuta ativa, com humildade, perceber aquela comunidade, de fato interagir com ela e transformar exploração mineral em um impacto e desenvolvimento sustentável positivo naquele território. Sabemos que a mineração é super importante para a geração de empregos, de renda, para a balança comercial, tem uma relevância enorme para o país, sabemos disso, nas suas exportações, mas precisamos resgatar a confiança da sociedade, adotando princípios de transparência, como eu já falei, respeito, diálogo, autocrítica, é fundamental que a gente tenha senso de crítica, e também um diálogo, como eu bem coloquei, direto, franco, com a sociedade no seu entorno, no entorno das operações, e, obviamente, assumindo o compromisso de preservar o meio ambiente. Queria aqui colocar aqui um exemplo recente, eu queria compartilhar com vocês, as ações de apoio que a companhia teve público às instituições de saúde no nosso país, em resposta à pandemia do Covid-19, que totalizaram aí mais de 100 milhões de dólares, e utilizamos a nossa capacidade de logística em relação com a China para que a gente adquirir aí os testes rápidos e os EPIs que foram distribuídos em todo o território nacional. E com relação a essa pauta ESG, ou a sustentabilidade, conforme foi falado até pela Adriana Ramos, de uma forma abrangente, estamos passando por uma profunda transformação na companhia. A partir do exercício constante, como eu já falei aqui, da escuta ativa e do que chamamos desse novo pacto com a sociedade, a companhia passou a conhecer melhor os seus públicos, com os quais a gente se relaciona e melhor atuar junto deles. Também mudou, por exemplo, a forma de engajamento com a sociedade, as comunidades vizinhas, as nossas operações, empregados, terceiros, investidores,
obviamente, fornecedores. Ao longo dessa pandemia, a gente também ajudou uma cadeia enorme de fornecedores que, diante da pandemia, estavam com um risco muito grande de quebrar, e a companhia ajudou aí com mais de R$1 bilhão para ajudar esses fornecedores a atravessar esse período tão difícil. E mais recentemente passamos pelo momento mais difícil da nossa história, da Vale, a tragédia de Brumadinho, que sem dúvida foi um catalisador para esta mudança e para fomentar ainda mais a nossa obsessão por segurança. A Vale tem um compromisso com o Brasil e com os locais onde atua, e estamos determinados em transformar a companhia numa empresa de classe mundial. No Pará, há mais de 30 anos, também quero enaltecer aqui, Brumer, que a companhia vem mantendo ações de proteção da floresta amazônica, tema esse hoje que está tão em pauta no país e no mundo, e hoje em parceria com o ICMBio. Outro dia eu mesmo comentava isso com o Dr. Vidigal, que esteve nos visitando recentemente lá em Carajás. Agora, essa semana que passou, a gente mantém 6 unidades de conservação que formam um mosaico de Carajás, no sudeste do estado. E é uma área de cerca de 800 mil hectares, esse mosaico, o equivalente a 5 vezes a cidade de São Paulo, só para dar aqui uma ordem de grandeza. E a gente utiliza apenas 1,5% de área de terra para a nossa atividade florestal. Temos mais de 32 mil empregados e terceiros trabalhando em nossas operações. E só em 2019 a companhia desembolsou 17 bilhões em custeio e em investimentos em suas operações no Pará, investiu mais de 300 milhões de reais em inúmeros projetos socioambientais no estado. Enfim, alinhado a esses pilares estratégicos, Brumer, para transformar a companhia, eu quero dizer que a Vale avançou muito para aprimorar a sua governança e políticas de gestão de riscos e, obviamente, de rejeito com relação à segurança da companhia, mas precisamos avançar ainda mais para tornar a empresa ainda mais confiável e segura e, obviamente, com toda a determinação. Como eu comecei a minha fala anterior, jamais esqueceremos Mariana e Brumadinho. Temos a determinação de reparar o que precisa ser reparado, indenizar quem precisa ser indenizado, com muita escuta ativa e com a parceria, obviamente, do poder público. E, obviamente, eu quero aqui dizer que tudo que tem sido feito pela companhia, eu quero enaltecer a palavra de um outro colega, a importância da transparência. A companhia, desde que ocorreu essas tragédias, a gente vem recorrentemente prestando contas à sociedade brasileira com os nossos relatórios, e isso tem sido feito de forma pública, tanto no mundo digital como no impresso, regionalmente e nacionalmente. A nossa prestação de contas à sociedade, tudo tem sido feito. Então, quero aqui dizer, Brumer, que seguimos aqui firmes, podia continuar aqui dando exemplos, mas na nossa reparação, no pagamento das indenizações, mas ainda há muito a ser feito e estamos determinados a seguir nessa trajetória com muita humildade, mas com muito afinco. Muito obrigado, Brumer. Obrigado, Osório. Como IBRA, como Instituto Brasileiro de Mineração, a gente reconhece que, de novo, o que aconteceu não pode ser esquecido, muito bem lembrado aí por você, né, Osório? Mas, por outro lado, a gente tem que reconhecer que, como setor, estamos avançando, né? Eu tenho dito que, ao mesmo tempo que nós nunca podemos esquecer o que aconteceu, nós temos que olhar para frente, né? Temos que olhar para frente no sentido de desenvolver cada vez mais o setor, nos abrirmos mais perante a sociedade, estarmos mais transparentes, como muitos de vocês aqui abordaram o tema, o próprio Juan colocou isso muito bem colocado. Agora, eu queria um ponto aqui que gostaria até de ouvir também um pouco
secretário, nós temos no Brasil hoje, secretário, aproximadamente, talvez, aí 10 mil minas operando. Não estou falando de 1.000 empresas, são 10 mil minas operando, né? Talvez tenhamos aí 6 mil empresas de mineração. Algumas grandes empresas, outras médias, outras pequenas e até microempresas, né? E, por outro lado, o setor de mineração organizado, que é o que nós defendemos, esse setor que está preocupado com a natureza, preocupado com o ambiente, preocupado com governança, com a coisa certa, né? Ocupa 0,6% do território nacional, né? Eu acho que a pergunta e a colocação que a Adriana nos faz nos leva, de uma certa maneira, a conduzir para um tema, e ela abordou esse tema, né, da terra indígena, da região amazônica e assim por diante, né? Eu queria dar aqui um depoimento, se me permite, até por ter trabalhado no setor aí durante boa parte da minha vida, e acho que o Osório comentou aí o exemplo de Carajás, como o Otávio comentou o exemplo da Alcoa, temos vários exemplos, a mineração do Rio do Norte, podemos citar aqui várias das empresas organizadas, né? Como temos aí a presença também da Mosaic, com grandes preocupações com a natureza, meio ambiente, etc. Por outro lado, acho que também a gente tem que reconhecer e trabalhar com um outro ponto, que como é que a gente termina no Brasil com algumas coisas que não são as mais adequadas. Não é só no setor de mineração, a gente tem que reconhecer isso, principalmente quando falamos de região amazônica. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Uma coisa é aquele garimpeiro que, por uma certa necessidade de sobrevivência, ou como está previsto na própria legislação brasileira, ele busca uma forma aí de buscar os recursos, etc. Estou falando aqui agora pela mineração. Mas nós temos também, e aqui eu tenho que reconhecer, que é um esforço enorme que tem que ser feito por todos nós, por governo, por empresas, pela sociedade, que é combater, aí eu chamei de garimpo, eu chamaria muito mais de exploração de uma lavra, né? Onde às vezes aqueles aproveitadores exploram aí X toneladas de ouro, X toneladas de manganês ou outros produtos de mais valor agregado e acabam por fazer uma atividade mineral totalmente ilegal, que não é a que nós defendemos, não é essa mineração que representamos, né? Mas, ao mesmo tempo, que afeta a imagem da mineração. Queramos ou não, quando se anuncia que tirou-se de forma ilegal X quilos de ouro, ou Y quilos ou toneladas de manganês de uma região, isso foi exportado, o primeiro nome que aparece é mineração, né? Eu queria que o secretário, aproveitando a pergunta aí da Adriana, falasse um pouco sobre o ponto que ela colocou de terras indígenas, e aí, Adriana, sem entrar no mérito do que o secretário vai colocar, eu acho que dentre esses aproveitadores, tem muitos aproveitadores em terras indígenas, né? E a nosso ver, isso também não pode continuar. Então, nós precisamos encontrar, discutir com a sociedade, encontrar uma forma, respeitando aí, como disse muito bem o Otávio, a própria Corinne também colocou esse ponto, todos os colegas que me antecederam, como ouvir as comunidades, etc., mas temos que reconhecer que não podemos admitir que coisas como essas sejam exploradas até por pessoas que aproveitam dessa situação, né? E não são as empresas aqui representadas pelo IBRAM, isso eu posso garantir a Adriana. Então, secretário, se o senhor pudesse comentar algo sobre esses temas, acho que seria importante. Claro, doutor Wilson. Eu até antecipo que, para mim, é uma grande satisfação trabalhar com esses temas, tratar, abordá-los. Eu sou um homem que a minha formação é a do argumento. E o argumento, ele efetivamente constrói. Eu fico muito satisfeito, e não é nenhuma demagogia isso, viu, doutora Adriana, em ouvir as suas ponderações sobre esse tema e as provocações, né, no bom sentido, quer dizer, no sentido de trazer o tema à luz, ao debate, ao diálogo, porque, de fato, esse tema de mineração em terra indígena é um tema que a gente precisa, sempre quando tem um espaço, né, tentar esclarecer, conversar, né, deixar clara a posição que temos sobre o tema. E de início, viu, doutora Adriana, acho que nós temos que ter a clara compreensão
né, de que, primeiro, a mineração em terra indígena não é uma vontade desse governo, não é uma vontade de governo, não é uma vontade dos mineradores. Vou esclarecer isso mais adiante. Primeiro, nós temos uma Constituição progressista, né, uma Constituição que ela surge num pós-momento, né, de todo o modelo de Estado repressivo e de reservas e com atitudes pouco democráticas, e surge esse modelo constitucional. E é nesse modelo constitucional, lá em 1988, que foi inserida essa possibilidade da mineração em área indígena, como a senhora seguramente bem sabe. Ou seja, a opção da mineração em área indígena, ela é uma opção da sociedade brasileira, não é uma opção de governo, não é uma opção de Estado, é uma opção do nosso estatuto social, da forma como todos nós temos que nos portar diante uns dos outros. Então, essa opção está lá. Quando nós apresentamos o projeto, né, o PL, que foi convertido no PL 191, primeiro que isso também não foi novidade nenhuma, outros governos o fizeram. A última vez em que se falou em mineração em área indígena foi no governo Dilma, né, em 2011, quando foi lançado o Plano Nacional de Mineração 2010-2030, e que está lá na página 60, se eu não estou enganado, né, projeto do governo Dilma, do governo de esquerda, né, temos que avançar na mineração em área indígena, temos que regulamentar esse texto constitucional. Então, quer dizer, essa visão sob esse plano do que é opção, é importante que se diga. Essa opção não é de A, B ou C. Essa opção é da sociedade brasileira. Pode-se não concordar com ela, como muitas situações previstas na Constituição atendem a uns, desatendem a outros. É uma questão apenas de termos um convívio social adequado, uma sociedade organizada e saber efetivamente aquilo que devemos dar de cumprimento às normas, sendo que as normas constitucionais, evidentemente, elas devem efetivamente ser observadas. E está lá na Constituição, né, que a mineração em área indígena ela é permitida sob alguns critérios, sob algumas condicionantes. Primeiro, os índios têm que ser ouvidos, os indígenas. Segundo, tem que haver a anuência do Congresso Nacional. Terceiro, os indígenas têm que se beneficiar do produto, da riqueza gerada pela mineração. Pode-se cogitar, mas os indígenas não querem isso. São 900 mil indígenas no Brasil. Se eu não estou enganado, cerca de 600 comunidades indígenas. Desses 900 mil, cerca de 100 mil vivem na Amazônia. Então, mais 800 mil vivem fora da Amazônia. Lá da cidade de Rio Grande, onde eu morei como juiz federal, minha primeira jurisdição, eu morei num hotel chamado Charrua, de origem indígena. O estado do Rio Grande do Sul, e passando pelo país inteiro, tem índio espalhado para todo lugar. Nós vimos recentemente umas imagens dantescas, acho que os senhores, se não viram, está disponível na internet, de um caminhão que capotou no interior do estado do Paraná. Né? O motorista do caminhão falecido junto ao caminhão na estrada, e esse caminhão foi atacado por uma comunidade indígena junto àquela rodovia, o cadáver ali exposto junto ao caminhão. A polícia rodoviária chegou, não teve condições de repreender, de tomar uma atitude mais severa com relação àquela ação, e os índios queriam, porque queriam, mesmo ali com o cadáver, as imagens mostram, queriam arrombar o caminhão para retirar o produto. Quer dizer, e aí a gente, sob o ponto de vista social, do comportamento humano, né, podemos associar esse tipo de atitude desses indígenas com pessoas cruéis, insensíveis? Absolutamente não. Eu acho que isso retrata a situação hoje do que é a maior parte dos nossos índios. Índios que nós os trouxemos à nossa cultura e, ao mesmo tempo, os abandonamos. Índios que vivem na miséria, índios que vivem no esquecimento, não é por esse governo, é uma condição histórica, né? Índios que o Brasil e a sociedade deveriam efetivamente
atender às suas necessidades, ter um olhar especial. Simplesmente o Estado não consegue. O Estado não consegue atender satisfatoriamente nem aos indígenas, nem aos não indígenas. Está aí os bolsões de miséria pelo Brasil afora. Então, quando eu vejo o exemplo como desses indígenas do Paraná, que seguramente procuravam saquear aquele caminhão para tirar daquele saque algum produto e disso gerar riqueza, porque não tem algo para garantir a sua própria subsistência, né? Não tem uma assistência médica, não tem uma assistência escolar, certamente, para a comunidade. Então, nós estamos falando desses indígenas também. A gente não pode ver a condição do indígena do Brasil, desses 900 mil indígenas, apenas pensando naqueles indígenas que a gente vê até de forma isolada na Amazônia, né? E que não tem a menor dúvida, viu, doutora Adriana? Não tenha a menor dúvida. Esses índios, esses indígenas isolados, não integrados à nossa sociedade, nós talvez sejamos os primeiros a não querer efetivamente qualquer tipo de atitude, de resultado como esse que vem a ser gerado pela regulamentação dessa possibilidade de mineração em área indígena. Primeiro, que certamente teria uma barreira intransponível, que é essa, a do Congresso Nacional, que as vozes mais autorizadas, né, a própria pressão social, a própria pressão global, seguramente impediriam uma lei que autorizasse mineração nessas áreas. Mas nós não estamos falando desses índios que não querem, desse cerca, vamos colocar aí, de 100 mil na Amazônia, né? Vamos supor, não temos esse levantamento, mas vamos supor que sejam 100 mil índios que não querem mineração, o que não é bem isso, é muito menos. Bom, são 800 mil que precisam. São comunidades que, a rigor, têm ali a sua terra, ocupam um determinado espaço. A mineração, como nós bem sabemos, o minério, ele não está onde a gente quer, ele está onde a natureza colocou. E em muitas dessas regiões onde é o solo indígena, está lá uma riqueza que pode ser revertida em benefício da própria subsistência dos índios. Então, quando até se fala em direitos humanos nesse contexto, eu acho interessante, porque é possível se associar com legitimidade um discurso em defesa dos humanos aos índios que querem a mineração. Ora, quando eu tenho uma Constituição que diz que a mineração em terra indígena é autorizada, eu tenho centenas de milhares de indígenas que querem mineração em suas terras para gerar riqueza que a sociedade não consegue lhes dar, para lhes permitir que tenham dignidade que a sociedade, o Estado não consegue lhes assegurar. E olha que eu estou falando em dignidade, que é um valor, né, muito caro aos direitos humanos. Então, quando eu tenho uma previsão constitucional que assegura um direito que só serve aos indígenas, nas condições que estão lá. Eu, proprietário de terra, se eu quero fazer mineração, eu estou sujeito a outras condicionantes, mas a dos indígenas são muito privilegiados. Então, quando eu falo em direitos humanos, e será que eu não tenho violação aos direitos humanos quando eu tenho um direito constitucional negado aos indígenas que querem mineração em suas terras, e mais do que querem, que precisam, que mais uma vez não tem saúde, não tem escola, não tem alimentação, não tem dignidade? Então, até sob o ponto de vista, me permite, não é a minha formação, talvez seja a da senhora, né? Do ponto de vista sociológico, eu acredito que nós temos uma visão até racional e construída numa lógica que nos levaria a ter esse modelo. E o que dizer dos modelos? Falei modelo da Austrália, do Canadá. O índio do Brasil é pior ou melhor do que o índio do Canadá ou da Austrália e dos Estados Unidos? É pior. Eu visitei um empreendimento minerário em Perth, não foi em Perth, eu estava em Perth, na Austrália. Eu estive com lideranças indígenas. Preservam a sua área, os seus santuários, preservam a sua cultura, preservam a sua vestimenta, a sua forma de alimentar, preservam a sua história. Tem museus e só conseguem ter isso porque tiram das terras, de uma pequena porção das terras que ocupam, a riqueza para o seu autossustento. Não dependem nem da sociedade, nem do Estado. Então, quer dizer, me parece que esse debate é importante para que a gente realmente esclareça
de qual indígenas nós realmente estamos falando. Então, acredito que quando nós propomos um projeto desse, cumprindo a Constituição, que não é uma iniciativa desse governo, já foi de outro, já foi de um governo de esquerda, né? Agora, talvez, pela postura que esse governo tem, pela sua posição de direita, é um governo, né, que merece toda a repressão nesse tema, né? Mas o que se quer colocar é que esse assunto ele é do interesse não de corrente A ou B, que em determinado momento está governando esse país, mas de um interesse muito maior, que é um interesse social e é de uma coletividade. Eu anotei algumas coisas aqui enquanto a senhora falou em projeto colonial, né? A mineração em terra indígena levaria a um projeto colonial. Me desculpe, mas, a meu ver, eu acho que, mais do que projeto, realidade colonial nós temos hoje, onde os índios são dependentes, onde os índios, na realidade, não têm a capacidade da sua própria autonomia e independência, e que a mineração pode ser a geradora dessa possibilidade, dessa opção. É uma questão de ponto de vista. A nosso ver, a geração de riqueza que lhes permite dignidade e sustento pode ser uma situação libertária, e não uma situação opressiva e colonialista. Então, é uma visão do problema, né? Quando eu tenho aqui, a senhora menciona, me desculpe quando eu falo assim, a senhora menciona, com todo respeito, com toda consideração, mas é porque efetivamente eu registrei, que atender a mineração em área indígena é atender aos interesses dos empresários. Há um aprofundado equívoco nisso. Os empresários do setor mineral têm um artigo escrito pelo principal dirigente do IBRAM, doutor Flávio Penido, contrária à nossa iniciativa. Nos gerou, confesso, doutor Wilson sabe, nos gerou até um certo constrangimento, uma certa insatisfação, porque, poxa, nós não estamos em primeiro lugar fazendo isso para atender ao setor minerário, aos empresários da mineração. Nós estamos fazendo isso para atender à sociedade. E, nesse contexto, atender até uma sociedade, né, ali mais concentrada dos indígenas. No segundo momento, atender a sociedade como um todo, porque a mineração ela gera riqueza. A mineração já vai gerar tributos da ordem de 50 bilhões de reais para a sociedade brasileira. Então, nós precisamos, quando eu digo no início, que a sociedade, a mineração, mais do que ser apresentada, ela tem que ser revelada, a gente tem que trabalhar exatamente com essas questões. Tem outro detalhe, em que há um grande equívoco. O projeto que nós apresentamos, aprovado amanhã na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional, no dia seguinte, nenhuma área indígena estará autorizada a se ter mineração. Absolutamente não. Esse projeto que nós apresentamos é como se fosse um processo, ele vai definir um processo do direito à mineração em área indígena. Ele estabelece regras procedimentais de como vai ser feita essa mineração. Ele não define que no dia seguinte haverá mineração em terra A, B ou C, muito pelo contrário. Para cada área de ocupação indígena a ser minerada, deverá haver a correspondente lei com aprovação específica pelo Congresso Nacional. Doutor Wilson, eu acho que o meu tempo é esgotado, mas só gostaria de tecer algumas conclusões naquilo que eu anotei. Tá? Outro detalhe, quando se afirma a mineração é altamente impactante. Errado. Estou bem. Ué, parece que eu caí aqui, mas voltei. Voltou, acho que voltou todo mundo. Voltou. Por favor, secretário, continue. Então, a mineração não é uma atividade econômica. Tem mais um tempo, doutor Wilson? Uns 3 minutos? Temos, por favor. Desculpe, eu não consegui. Posso falar? Por favor, secretário, continue. Tá bom. Então, a mineração não é altamente impactante. Das atividades econômicas, seguramente a que menos impacta a mineração. E nós temos a mineração de subsolo, que essa, então, é que impacta menos ainda. Doutor Luiz Osório falou de Carajás. Eu acho que travou.
Alô? Estamos te ouvindo, doutor Vidigal. Estamos ouvindo. Posso continuar? Por favor. Travou tudo meu aqui. Quando o doutor Luiz Osório falou de Carajás, estive lá conhecendo, levamos embaixadores lá. A área da Amazônia mais preservada que existe é exatamente onde está o empreendimento de Carajás. Por quê? Porque para haver o aproveitamento do minério de ferro ali, foram impostas condicionantes. Isso não foi nem imposto lá atrás, porque na época nem existiam essas exigências. Isso depois do empreendimento já instalado é que vieram as condicionantes. E a condicionante, uma delas é exatamente essa preservação. Agora ele congelou, secretário. A mineração que você dá. Desculpe, tá caindo. Eu vou concluir. Mas então, é a área mais preservada da Amazônia. E por quê? Porque, mais uma vez, o Estado não tem capacidade de cumprir. E não é esse Estado, esse governo. Não teve do governo de esquerda, não teve. E seguramente outros tantos não terão. Porque o Estado brasileiro é impotente nessa capacidade de gerar recursos e efetivamente ter disponibilidade para atender a esses anseios sociais. São cerca de 150 agentes do ICMBio colocados ali na reserva de Carajás, pagos por essa companhia, por essa mineradora, a Vale. Helicópteros, veículos. Lá não teve incêndio, lá não teve garimpo, não teve nada. Por quê? Porque se consegue fiscalizar. Então, a mineração, ela não necessariamente ela é adversária das boas práticas. Muito pelo contrário. Ela é parceira. Ela tem condições de caminhar junto. E a senhora, não sei se a senhora sabe, mas eu estou no setor há 2 anos. Eu não tenho um vício de origem na defesa do setor. Eu tenho, talvez, a minha fala, o que eu exponho, em razão de um aprendizado que eu diria descortinado, desinteressado, onde eu aprendi muita coisa. Aprendi, inclusive, essa mineração, que havia com maus olhos, porque, de regra, a gente vê a mineração dessa forma, passei a aprender o quanto positiva ela é. Então, a mineração, viu, doutora Adriana, não será para todos os indígenas, será para aqueles que querem, e muitos a querem. Tá? Eu fico por aqui, me desculpe ter estendido, gostaria, assim, com relação à questão que o doutor Brumer coloca, da atividade minerária ilegal. Doutor Brumer, também não é uma realidade desse momento, é histórica do país. Aí, quando se tem as imagens, o impacto, a degradação na Amazônia, do garimpo, do minério, isso não surgiu agora. E você não reverte uma situação da noite para o dia. Isso é histórico, é cultural. Mas se os senhores pesquisarem no Google, os senhores verão inúmeras ações de repressão, recentes até, agora, desse mês passado, por imposição do governo, por pressão nossa, de que esse estado de coisas não pode firmar contra toda essa mineração ilegal, contra o garimpo ilegal. O garimpo envolve cerca de 1 milhão de famílias, dependem só do garimpo. Olha só como é que as coisas elas têm uma certa lógica no seu encadeamento. Se eu tenho atividade minerária legal e regular na Amazônia, com empreendimentos que assumem compromisso de compensações sociais, ambientais, e que o mundo inteiro está de olho nessas empresas, porque isso é uma cobrança globalizada, eu tenho condições de fazer mineração com sustentabilidade. E não é só a sustentabilidade sob o plano ambiental, é sob o plano social e econômico. Então, se eu gero riqueza na Amazônia, com a capacidade que o minério pode dar, o mineral, e com pouco impacto que isso pode gerar, eu gero também emprego. Então, muitos daqueles que estão no garimpo, destruindo, fazendo de qualquer jeito, não é por má índole, não. É porque precisam daquilo para comer. Vamos falar de direitos humanos também. Vamos falar que são pessoas que não têm dignidade para viver. Então, eu preciso criar condições para que elas não deixem os seus locais, e saiam o Brasil afora, muitas vezes num ambiente de marginalidade, e criemos oportunidades onde essas pessoas estão. Então, acho que nós temos muitas questões a serem tratadas, Essa questão da mineração em área indígena, ela merece efetivamente a devida atenção e exatamente essas oportunidades para a gente esclarecer essas coisas.
Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, secretário, e acho que eu gostaria de testemunhar aqui o esforço que vem sendo feito pelo governo no sentido de combater essa ilegalidade, né? Quando eu mencionei, o senhor tem toda a razão, isso também de agora, isso é histórico, talvez tenhamos aí séculos, né, onde esse processo acontece, mas eu tenho visto com satisfação aí o efetivo combate, e eu separo muito, né, secretário, o senhor sabe bem disso, a figura do garimpeiro da figura daquele que explora uma lavra. Esse sim que talvez seja o maior desafio que nós temos, né? Porque o garimpeiro, como foi bem dito, é outra forma de atuar, nós precisamos talvez criar cooperativas, avançar no processo, mas aquele que age de forma ilegal, de uma forma, inclusive, que afeta possivelmente áreas que a gente acabou de discutir aqui, esse certamente é outro tratamento. Tenho visto, sim, os esforços e as ações que o governo tem tomado nisso, e conte conosco, na minha opinião, porque isso não pode ser refletido como se uma atividade mineral fosse. Mas eu queria, me deram mais 15 minutos aqui, aproveitar ainda todos os colegas que estão participando, talvez ouvir do Otávio, que, na sua opinião, qual o papel que a mineração pode ter no desenvolvimento sustentável, no sentido amplo da palavra, na região amazônica, e como as comunidades podem, de fato, se beneficiar deste desenvolvimento? Brumer, existem alguns impactos imediatos positivos, né, de geração de renda, de trabalho, impostos, a participação no resultado da lavra, as compensações. Isso são impactos positivos bastante tangíveis no início. Nós temos percebido que tem outros aspectos desse benefício para as comunidades e para aquela sociedade onde a gente está inserido, que diz respeito, por exemplo, a todos os aspectos da legalização fundiária, por exemplo. Nossa experiência em Juruti, com a chegada do nosso projeto, foi uma alavanca fundamental para que uma população tradicional na região de Juruti Velho viesse, de fato, a conseguir o título da terra e hoje podem usufruir dos benefícios da participação no resultado da lavra e, através disso, obviamente, buscar melhorias para as condições de vida daquela população. Esse é um impacto que nem sempre está transparente e claro para toda a sociedade. Então, acho que a mineração, através do seu marco legal e da forma de abordagem com essas comunidades, como eu falei anteriormente, através do diálogo e da transparência, com a participação fundamental do poder público, do Ministério Público, nesse diálogo, traz esse benefício para aquela região que tanto carece dessa legalização fundiária. Um outro aspecto que eu acho que é fundamental, que também nem sempre está claramente explícito para a sociedade, é exatamente a transparência na aplicação dos recursos. Eu acho que nós temos um longo caminho ainda a percorrer nessa transparência, mas nós temos feito alguns esforços importantes, junto com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual também, o INCRA também nos apoiando, juntamente com a comunidade, e conseguimos, há 3 anos, assinarmos um termo de compromisso, exatamente no sentido de criar uma fundação que vai vir a ser responsável pela aplicação e governança desses recursos, porque esse é outro aspecto fundamental que nós vemos como parte da nossa responsabilidade. Em Juruti, nós criamos o Instituto Juruti Sustentável, que é uma organização da sociedade civil, no qual nós aportamos fundos no início, juntamente com indicadores, e uma governança através de um conselho, que forma o que a gente chama também do tripé Juruti Sustentável. Então, essa capacidade de governança, juntamente com a questão da regularização fundiária, são benefícios que a atividade minerária
pode trazer, e no nosso caso já está trazendo para aquela região ali na Amazônia. Muito obrigado. Eu queria, se me permite, comunicar a todos que a Corinne está chegando ao Brasil, né, vindo dos Estados Unidos, né, para presidir a Mosaic. E queria, Corinne, aproveitar a sua experiência e responder uma pergunta que às vezes é muito comum, né, no Brasil, e com a sua experiência certamente você pode ajudar nessa resposta. É possível, e nós acreditamos que sim, mas seria bom de ouvir de você, conciliar a preservação ambiental e a atividade mineral? Eu acho que a Mosaic tem uma perspectiva talvez interessante. É uma empresa que está no setor de mineração, mas também na agricultura. Essa conexão da agricultura com a terra e o meio ambiente, isso é muito essencial e faz parte de reunir esses setores nesse mosaico da Mosaic. E a gente leva muito a sério que a terra tem recursos que a gente pode extrair com a mineração, mas a gente tem que dar de volta para a terra com os nutrientes que o solo necessita. Então, a gente acha que é possível essa reconciliação dos setores e oferecer valor para toda a sociedade no Brasil. Muito obrigado, Corinne. Eu gostaria de aproveitar os minutos que nos faltam e perguntar ao Juan, que na opinião dele, pegando um pouco também da experiência de outros países da América Latina, América do Sul, né? Como é que seria possível a gente multiplicar as boas práticas que a gente tem perseguido perante as empresas associadas do IBRAM, no sentido das mineradoras de menor porte, a partir do momento que temos hoje no Brasil, como eu disse em algum momento, cerca de 6.000 empresas mineradoras, onde possivelmente apenas, talvez um pouco mais de 2% sejam consideradas grandes empresas. E o restante é ou pequena, ou média, ou às vezes até microempresas. Como é que você nos daria aí, em termos da sua experiência, uma resposta? Como multiplicar essas boas práticas que a gente sempre defende? Obrigada. Precisamos começar pensando que a legalidade nem sempre é sinônimo de legitimidade. Precisamos fazer essa distinção para alinhar as agendas. Temos que colocar a ênfase na legitimidade e a gente pode cometer um erro aí se a gente não fizer isso bem feito, fazer um diálogo bem feito, colocar a ênfase na transparência, na interculturalidade, considerar todas as oportunidades, aceitar que há áreas que não são acessíveis, fazer uma agenda séria. São questões que têm a ver com a legitimidade. E vocês me perguntaram no que se relaciona às boas práticas. Parece que as tendências que nós vemos nos mercados hoje estão cada vez mais indo na direção das boas práticas e mais certificações dessas boas práticas. No caso da mineração, que, por exemplo, serve para as energias renováveis, a gente vê no futuro que a mineração vai ter um papel muito importante. Nós vemos uma série de tendências de governança novas. Nós vemos aqui o mundo cada vez com energia mais limpas. A gente quer que as cadeias de suprimento sejam limpas, que estejam de acordo com as normas ambientais e trabalhistas, etc. A tendência vai nessa direção e nós temos que repensar o conceito de competitividade. Normalmente associado a um bom clima de negócios, custo reduzido, eficiência tecnológica, sistemas legais
previsíveis, tudo isso está muito bom, mas no futuro a impressão é que isso não vai suficiente e que as normas e o que existe hoje em dia, como o IRMA, COPEMAR e outras normas, são a tendência do futuro. Para terminar e para responder diretamente à pergunta que você me fez, é claro, o que a gente faz com o setor que é diversificado, nós temos empresas pequenas, maiores, médias, como a gente vai adequar essas tendências internacionais da indústria no nível global, num setor tão diverso? Isso é um desafio bem complicado. Tem atores que se aproveitam disso para comerciar os minerais e seus derivados sem cumprir os protocolos e as normas, mas me parece que os atores formais que cumprem com todas as normas, é conveniente para eles apoiar aqueles menores para que eles também se aliem e cumpram esses protocolos. E nos casos em que eles não sejam adequados às normas, o mercado deveria responder, deveria castigar quem não cumpre essas boas práticas e deveria favorecer aqueles que cumprem. Mas eu acho que isso é a tendência do mercado no futuro. E, efetivamente, nós temos um dano à reputação do setor em conjunto, como todo, quando a gente vê que há mineração ilegal, que não estão cumprindo as práticas, as boas práticas. Então, eu acho que melhorar ou incrementar as normas e os atores que estão melhor posicionados no mercado, que eles possam ajudar aquelas empresas menores ou aqueles atores ilegais a entrar nesse tema. Eu acho que esse é o caminho que nós deveríamos seguir. Obrigada. Muito obrigado, Juan. Nós chegamos realmente ao limite do nosso prazo. Eu queria agradecer de coração a participação de todos, a participação do Otávio, da Corinne, a participação do Luiz Osório, a participação do Juan, da Adriana, do nosso secretário Idigal, e dizer a todos vocês, nesses 2 minutos que faltam, primeiro, temos enormes desafios a serem superados, né? Mas nós temos, como já foi dito, de uma certa maneira, que aprender eventualmente com erros que aconteceram no passado, mas, por outro lado, entender que a mineração ela tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social das várias regiões do Brasil. Certamente temos que respeitar as opiniões que são diversas, aprender, nós temos que abrir o diálogo e cada vez mais discutir, num bom sentido, ouvir opiniões, ouvir aquelas opiniões até que vêm na mineração, tem na mineração uma visão diferente do que nós temos, mas eu tenho convicção que aquelas empresas afiliadas ao IBRAM, afiliadas às boas práticas que nós defendemos, né, que é a mineração sustentável, a mineração que tem respeito à natureza, que tem respeito ao meio ambiente, está no espírito cada vez mais de sustentabilidade no seu sentido amplo da palavra, que é o respeito à natureza e ao meio ambiente, mas também as novas tecnologias, a governança adequada, ao respeito às pessoas, principalmente, não só que trabalham conosco, mas as comunidades nas quais nós estamos inseridos, né? Cuidar muito do desenvolvimento socioeconômico dessas regiões, como reduzir a dependência que ainda existe de uma atividade mineral nos vários municípios que existem no Brasil, e não é privilégio do setor mineral. Nós sabemos quando termina uma atividade em vários países do mundo, seja ela de que nível for, ela acaba, de uma certa maneira, criando um impacto naquele local onde está inserido. Mas tem sido uma preocupação nossa do IBRAM de tentar fazer com que criemos alternativas ao desenvolvimento territorial e das regiões onde nós estamos inseridos. E terminaria dizendo que tudo isso também deve ser fechado numa palavra lucro, né? De uma maneira bastante franca. Empresas que não dão lucro também não são sustentáveis, né? Agora, o lucro virá como uma sequência natural, acho que de vários pontos que nós mencionamos aqui. Então, eu queria, ao terminar, colocar o Instituto Brasileiro de Mineração à disposição de todos que estão nos vendo, ouvindo, participando desses debates, para que possamos criar, sim, uma mineração do futuro cada vez mais baseada nesses conceitos aqui discutidos, que possamos continuar com os exemplos que temos dado aí durante esse período da pandemia, onde já foi mencionado que várias empresas deram apoio, né, no sentido de resolver problemas que
específicas, o setor talvez seja o setor que mais contribuiu nesse período de pandemia. E eu tiro disso tudo um outro fator, e nesse momento de pandemia o setor se abriu mais, o setor comunicou mais com as comunidades nas quais nós estamos inseridos, né? Porque tivemos que fazer isso e aprendemos, né? Então, que nós, como setor, também façamos da pandemia um aprendizado maior, eu acho que todos nós, como seres humanos, estamos aprendendo. Então, mais um agradecimento de coração aqui do IBRAM, a participação de todos vocês, as posições que vocês colocaram, o respeito às opiniões eventualmente contrárias de um e de outro, mas o que é importante é que nós colocamos aqui nesse painel pessoas que pensam não necessariamente da mesma forma, mas uma coisa é certa, né? Que façamos de tudo isso aqui uma forma de maior desenvolvimento, de maior crescimento econômico e social. Eu não sou daqueles que acreditam que são palavras que devem ser vistas de forma diferenciada. O desenvolvimento econômico não se dará se não houver um desenvolvimento social, como o desenvolvimento social não será obtido se não houver um desenvolvimento econômico. Então, acho que de mãos dadas, unidos, é que caminharemos aí para fazer do setor de mineração mais um ator nesse processo de desenvolvimento e crescimento, tanto econômico como social, que o nosso país tanto precisa. Muito obrigado a todos. A Vale entende que a Amazônia pode ser vista por milhares de perspectivas. Mas o nosso olhar, sob qualquer ponto de vista, sempre procurou ser o mais próximo possível, com o compromisso de quem sabe. Sem floresta, não há futuro para o planeta. Quem olha de cima, vê o resultado dos mais de 30 anos da Vale, ajudando a preservar mais de 800 mil hectares de floresta. Quem olha para dentro, vê as pessoas, a biodiversidade e todo um trabalho para incentivar a geração de renda de forma sustentável para as populações locais. Quem olha para o lado, vê as diversas pesquisas realizadas pelo Instituto Tecnológico Vale. E quem olha para o futuro, enxerga o investimento para reduzir as emissões de carbono. E é assim, olhando sob uma outra perspectiva, que entendemos a importância da Vale na Amazônia. Porque sem Amazônia, não há futuro que se sustente. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Temos presença global e operamos em mais de 10 estados do Brasil e no Paraguai. Extraímos da natureza os minérios necessários com cuidado e precisão, porque tudo na natureza é cíclico. O que hoje é minério se transforma e volta para o campo na forma de nutriente para os animais e para o solo como fertilizante. E o que chega à mesa das pessoas representa o valor que tem o agronegócio para toda a sociedade. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa.